Fala, jovem, beleza? Espero que estejam tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos ao canal. Dando continuidade aqui à nossa série de vídeos, de dicas, eu resolvi trazer o seguinte. Essa dica é uma dica muito boa, me ajuda muito no meu dia a dia, quando eu estou escrevendo script. E para quem escreve código, trabalha a maior parte do tempo escrevendo código, vai ajudar demais. Que é o seguinte, como que você conecta a sua instância ao o seu VS Code? Né, de modo que você consiga trabalhar, escrever scripts diretamente no VS Code e se comunique com a sua instância de trabalho, tá? Você tem que ter duas coisas. Você tem que ter um plugin do VS Code instalado e uma aplicação na sua instância, beleza? Vamos ver isso aqui na prática. Vamos começar aqui pela instância. A gente vai criar a nossa aplicação, deixar ela já configurada bonitinho, para na sequência a gente ir para o VS Code, fazer a instalação do nosso plugin e conectar ali e fazer um teste para ver isso funcionando na prática, tá bom? Perfeito. Então, aqui na nossa instância, eu estou usando, evidentemente, uma PDI, né, uma instância de desenvolvimento. Aqui nós vamos criar uma aplicação do zero. Para a gente criar a aplicação, eu vou navegar aqui no Filter Navigator, né, colocar Studio, você pode colocar, por exemplo, ServiceNow Studio também, né, de modo que você veja o módulo chamado ServiceNow Studio que está dentro do App Engine aqui, né. Na verdade, é App Engine. Mas também muitas pessoas falam App Engine. Beleza, independentemente de qual é a pronúncia, é, clicando aqui no Studio, ele vai abrir para nós o ServiceNow Studio. Tá? E aqui a gente vai criar a nossa aplicação para que a gente consiga viabilizar a conexão, como eu havia dito. Né? Beleza. Então aqui eu estou já na interface do ServiceNow Studio. No botão de Create, eu venho aqui e clico em Add. Tá? Perfeito. Aqui na hora de fazer o passo a passo da criação do nosso app, eu vou criar o meu próprio, né? On your own, tá? Vou criar por conta própria. E aí eu vou dar um nome aqui. Por exemplo, é, jovem, beleza? E aqui eu vou colocar aqui a aplicação de teste, tá? Para iniciar a nossa conexão. E aqui eu posso também criar uma aplicação escopada e eu posso criar também uma aplicação em escopo global. Vou colocar em escopo global porque ajuda ali se eu estou, por exemplo, criando scripts. Se o que eu vou fazer está em escopo global, deixar tudo no mesmo escopo facilita bastante para não ter que ficar migrando o escopo. Depois que eu criar os meus scripts, depois que eu criar o meu trabalho ali, né? Independentemente de qual maneira eu faça isso. Então, beleza, dou um continue aqui. Aqui eu não vou colocar nenhuma role, não vou colocar nenhum papel, nada. Não é o objetivo do vídeo. Tá? E, então, vamos concluir. Beleza, nós concluímos aqui, super simples, criar uma aplicação. Tá? Poderia até já continuar desenvolvendo e criar os arquivos aqui do que eu estou precisando de criar e desenvolver para a minha função, né? Mas aqui não há necessidade porque a ideia é a gente ver isso diretamente no software do VS Code. Tá? Então eu vou clicar aqui em View App Details, só para a gente voltar para a tela inicial, beleza? E temos, super simples, temos a nossa aplicação. Do ponto de vista de funções aqui para a gente conectar, estamos completos na instância, beleza? Agora, nós vamos até o VS Code, tá? Bom, estou com o meu VS Code aqui aberto, então. O VS Code precisa de um plugin específico para viabilizar essa comunicação, né? O nome desse plugin chama-se ServiceNow Extensions for VS Code. Você pode vir aqui tanto no barra de comandos aqui do VS Code, né? Em extensions, tá? E aí ele vai trazer para você aqui à direita as extensões, beleza? Você procura por, já está aqui na tela, mas eu vou procurar só para a gente ilustrar. ServiceNow Extensions, esse primeiro. Ele vai ter esse nome aqui, ServiceNow Extensions for VS Code, beleza? E aqui o meu já está habilitado, mas eu vou desabilitar só para a gente ver como que isso funciona. Então, restartei, vou habilitar o Workspaces aqui, para o Workspace que eu estou trabalhando em questão. E aí também pela nossa barra de comandos aqui do VS Code, aqui eu estou usando o Mac, então no Mac eu coloquei Ctrl+Shift+P, e aí eu vou digitar os comandos aqui, não, dois pontos, aí você escolhe o que você quer, beleza? Aqui na parte da extensão do plugin, ele te dá uma documentação, e aí ele coloca quais são as key features aqui, ele aponta para você
documentação mais detalhada do plugin para você estudar e descobrir o que tem fora da caixa para esse plugin, beleza? E uma das coisas que você vai encontrar na documentação é justamente essa lista de comandos que eu estou executando aqui. Então, beleza. Coloquei aqui null, né? Null, 2 pontos. E aí a primeira coisa que eu quero fazer é criar um projeto de modo que eu conecte essas duas ferramentas, tá? Então, vou colocar aqui null project. Ele vai disparar um fluxo de autenticação. Então, eu vou colocar a minha instância, que no caso é uma instância PDI, né? O domínio de uma instância, um usuário e senha. E aí eu vou escolher a aplicação disponível para a gente chavear ali as nossas ferramentas, tá? Vamos voltar para a PDI. Beleza, então aqui temos a PDI. Na PDI, quando você tem uma PDI, você vai encontrar essas informações. Aqui é onde você já inicia a sua PDI, tá? Management Instance. E aí aqui no terminal, né, console da PDI, você vai ter a URL, vai ter o usuário em questão, né? Eu estou usando o admin, e vai ter a senha aqui, beleza? Eu já tenho essas informações guardadas aqui no meu cofre de senhas, tá? Eu vou copiar a senha, não vou mostrar, obviamente, por motivos de segurança. Aliás, vamos pegar primeiro o link do domínio, né? Vamos começar pelo começo. Beleza, jovem. Aí aqui, ó, coloquei. Ele vai pedir alguns fluxos de autenticação, a depender da minha autenticação. Eu vou escolher aqui de acordo com o fluxo que eu tenho. Se eu tenho uma API geral, funciona. Se eu estou eventualmente numa instância produtiva ou subprodutiva de algum sistema real, né, vamos dizer assim, eu preciso me autenticar de acordo, né? Aqui eu vou colocar o básico mesmo. Bom, então vamos voltar aqui no VS Code, né? E vamos lá colocar as informações do chaveamento da conexão, beleza? Aí, como que a gente faz o chaveamento? A gente vem lá, então, como Ctrl Shift P, ou no caso também de Command Shift P, executa o comando now, create new project, beleza? Esse aqui. E aí aqui eu vou colocar, primeira coisa, né, antes de mais nada, o domínio da minha instância, nesse caso aqui, aquele que eu tenho lá na minha console da instância. Vou escolher a autenticação base, porque é o que eu tenho. Se fosse, né, se você estiver trabalhando com uma instância de verdade e tal, o método de autenticação vai mudar, beleza? Aqui o meu usuário é admin e eu já tenho minha senha cadastrada também, tá? Já fiz essa conexão antes. Coloco a minha senha e fiz o chaveamento. Tá? Então, fui autenticado com sucesso, beleza? E aí eu vou escolher das aplicações disponíveis, né? Preciso escolher qual é a aplicação que eu quero conectar com o meu terminal aqui, né? Com o meu editor de código. Vou colocar Custom Applications, Import Existing, beleza? E aqui, como eu tenho só uma aplicação criada, eu vou escolher a aplicação Java, tá? Beleza. Quando eu seleciono essa aplicação, ele vai trazer para mim uma lista de arquivos ali que o plugin disponibiliza para nós, tá? Vou dar um OK e temos. Se vocês repararem, eu já tenho ali dentro da minha pastinha de trabalho, do Workspace, uma pastinha aqui chamada Jovem, e ela tem algumas coisas dentro dela. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho background scripts, eu tenho alguns arquivos que estão rascunhados e o source code. Né? Se eu quiser, por exemplo, criar um arquivo novo, estou trabalhando, quero fazer uma biblioteca de scripts, um script include, posso vir aqui, coloco now, 2 pontos, né? Criar um arquivo novo de trabalho, e aqui eu tenho lá, por exemplo, um script include disponível. Vou dar um nome para ele, vamos dar um nome aqui, por exemplo, Jovem Script, tá? Inclusive, vamos dar um nome bonitinho, com letra maiúscula, Jovem Script. E aí ele criou para mim um script include dentro dessa minha aplicação, e ele já até deu ali um conjunto já deu o formatinho ali do script para a gente poder desenvolver, beleza? E aí, para a gente finalizar, a gente vê uma bem legal na prática. No background scripts aqui, eu tenho um script.js e aqui eu posso executar scripts para o background script da minha instância diretamente do VS Code. Daí é o ganho, né, de produtividade que você pode ter fazendo esse tipo de conexão. Então, vamos supor, eu quero, por exemplo, aqui fazer algo bem simples, que é imprimir algo na tela, tá? E aí eu vou usar o gs.info. Posso codar aqui, né? Fala, jovem. Beleza? E aí temos
Uma maneira que eu, inclusive, né, uma das coisas bem legais que eu posso fazer aqui é executar esse script diretamente do VS Code. Então, eu seleciono todo o script, eu posso executar diretamente, né? E aí eu tenho as opções, dado meu plugin, de rodar o background script ou rodar aquela seleção que eu fiz em particular. Tá bom? Com esses dois comandos aqui. E aí, se a gente executa esse script, ele já traz para nós aqui um prompt do script executado, tal qual a gente faria lá navegando pela própria instância. Então, é isso. Essa dica de hoje é uma dica bem rápida, bem útil para quem escreve código no dia a dia. Eu não sei se vocês sabiam disso, se vocês usam no seu dia a dia, ou se você conhece alguém que iria se beneficiar desse tipo de dica, que faz muita coisa na instância e tal, e talvez conseguiria ali ter mais produtividade para fazer VS Code, para fazer testes automatizados, entre outras ideias, né? Que o céu é o limite. Então, se você conhecer alguém que iria gostar muito dessa dica, compartilhe esse vídeo e dá esse toque para esse canal. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e até a próxima. Valeu!